O dia que mudou minha vida começou como tantos outros. Eu, Andressa, aos 22 anos, estava radiante por finalmente ter conseguido meu diploma universitário. Minha irmã mais velha, Meire, de 28 anos, havia proposto um jantar em família para comemorar minha conquista, algo que me surpreendeu, considerando que ela raramente demonstrava qualquer interesse nas minhas realizações. Saímos para um restaurante elegante nos arredores da cidade. Observei Meire bebendo taça após taça de vinho durante o jantar, enquanto eu me limitava a uma única dose, já que havia me oferecido para dirigir na volta. A noite seguiu com aparente normalidade, mas havia algo no ar que me inquietava. Talvez o sorriso excessivamente largo de Meire, ou a forma como ela insistia para que todos brindassem ao futuro brilhante da irmãzinha. Quando nos preparávamos para ir embora, Meire me puxou pelo braço no estacionamento. Deixe-me dirigir na volta, Andressa. Quero te mostrar um atalho incrível, ela insistiu, as palavras levemente arrastadas pelo álcool. Hesitei, notando seu estado, mas ela foi incisiva. Acha mesmo que sua irmã mais velha não sabe o que faz? Por favor, é meu presente pelo seu diploma. Cedi, relutante, mas me ofereci para dirigir. Ela recusou veementemente. O que aconteceu nos próximos 20 minutos ficaria gravado na minha memória para sempre. Meire acelerava cada vez mais na estrada escura, ignorando meus pedidos desesperados para que diminuísse a velocidade. Relaxa, medrosa! Ela zombava, enquanto o ponteiro do velocímetro subia ininterruptamente. Foi rápido. Uma curva fechada, um grito meu de aviso, o volante girando bruscamente nas mãos dela. E então o impacto. O carro capotou uma vez antes de bater contra uma árvore. Acordei com o gosto metálico de sangue na boca e o som de sirenes ao longe. 3 dias depois, despertei no hospital com hematomas e algumas fraturas. Meire estava na sala ao lado, em estado mais grave. Os médicos disseram que ela teria sequelas permanentes. Problemas de mobilidade na perna esquerda. Foi quando o pesadelo realmente começou. Você assumiu o volante depois que saímos do restaurante. Foram as primeiras palavras de Meire quando nos vimos novamente. Olhei para ela, confusa, achando que o trauma tinha afetado sua memória. O quê? Não! Você insistiu em dirigir mesmo depois de beber. Não foi isso que eu disse à polícia. Ela cortou, olhando-me diretamente nos olhos. E não é isso que nossos pais acreditam. Naquele instante, senti o chão desaparecer sob meus pés. Meire, minha própria irmã, estava me culpando pelo acidente que ela mesma causara. O que eu não sabia ainda era que ela já tinha armado tudo. Falado com uma testemunha, convencido nossos pais, alterado a versão dos fatos nos relatórios. Você é nova, inexperiente ao volante. Bebeu na festa e quis mostrar que sabia dirigir bem. Eu tentei impedir, mas você insistiu. Ela continuou, sua voz tranquila e calculista. É melhor aceitar a culpa, Andressa. Será mais fácil para todos. Enquanto as lágrimas embaçavam minha visão, percebi que acabara de me tornar a vilã da história. A culpada pelo acidente que deixara minha irmã com sequelas permanentes. A irresponsável que destruíra o futuro brilhante de Meire. Naquela tarde, do leito de hospital, vi meu mundo desmoronar. Meus pais entraram no quarto, olhares de decepção e raiva direcionados a mim. Como pôde fazer isso com sua irmã? Foram as únicas palavras que meu pai conseguiu pronunciar antes de sair, arrasado. Minha mãe apenas chorou, incapaz de me encarar. O que eu não sabia naquele momento era que aquela injustiça seria apenas o começo de anos de culpa, vergonha e manipulação. Mas também não sabia que, um dia, a verdade viria à tona, da maneira mais devastadora possível para Meire. Antes do acidente, Meire e eu tínhamos o tipo de relacionamento que muitos descrevem como complicado. Crescemos na mesma casa, mas em universos completamente diferentes. Meire sempre foi a filha dourada, a primogênita cujas conquistas eram celebradas com festas e aplausos. Eu, a caçula que vivia sob sua sombra, constantemente lembrada de como minha irmã tinha chegado lá primeiro, feito melhor,
conquistado mais. Ainda assim, havia momentos de genuína conexão entre nós. Lembro-me de quando perdi meu primeiro amor aos 17 anos, e Meire sentou-se na beira da minha cama, afagando meus cabelos enquanto eu chorava por horas. Ou quando ela me ajudou a escolher o vestido para meu baile de formatura, insistindo em pagar por ele como presente. Somos irmãs acima de tudo. Ela costumava dizer nos raros momentos em que baixava a guarda. Talvez por isso, o que veio depois do acidente tenha sido tão devastador. Não era apenas uma pessoa me traindo. Era alguém cujo sangue corria nas minhas veias. Alguém que eu, apesar de todas as diferenças, amava incondicionalmente. Os meses seguintes à alta hospitalar foram um inferno particular. Voltei para a casa dos meus pais, onde Meire também estava se recuperando, e fui recebida com um silêncio gélido. Os olhares acusatórios, os sussurros que cessavam quando eu entrava em um cômodo, o clima de luto constante. Tudo isso pelos sonhos destruídos de minha irmã. Meire aproveitou-se da situação como uma maestrina conduzindo sua orquestra de manipulação. Exagerava seus gemidos de dor quando alguém entrava no quarto. Recusava minha ajuda com veemência teatral. Não, obrigada. Já me causou dano suficiente. Quando amigos ou parentes vinham visitá-la, narrava versões cada vez mais dramáticas do acidente, sempre me colocando como a vilã imprudente que havia arruinado sua vida. Ela insistiu em dirigir, mesmo depois de beber tanto. Eu implorei, juro que implorei para que me deixasse assumir o volante. Ela contava, lágrimas nos olhos, enquanto eu escutava tudo do corredor, meu estômago revirando de angústia e indignação. O pior era ver como todos acreditavam nela sem questionar. Nossos pais, que deveriam nos conhecer melhor que ninguém, abraçaram sua versão sem um único momento de dúvida. Minha mãe passou a me tratar como uma estranha, servindo minhas refeições em silêncio, respondendo minhas perguntas com monossílabos. Meu pai mal conseguia me olhar nos olhos. Tentei me defender, é claro. Nas primeiras semanas, tentei desesperadamente contar minha versão, explicar que Meire estava bêbada, que ela havia insistido em dirigir. Por que eu mentiria sobre isso? Perguntei à minha mãe certa noite em lágrimas. Sua resposta foi devastadora. Para fugir da responsabilidade, Andressa. Sempre foi assim com você. Busquei ajuda externa. Procurei a polícia para esclarecer o caso, mas descobri que Meire já havia prestado depoimento, respaldada por uma testemunha. Um homem que supostamente passava pelo local no momento do acidente e a viu me entregando as chaves do carro antes de partirmos do restaurante. Mais tarde descobriria que essa testemunha havia sido comprada por uma quantia considerável. O relatório policial estava fechado. Eu, Andressa, dirigia o veículo no momento do acidente. O teste de alcoolemia que fizeram em mim no hospital mostrava uma quantidade mínima de álcool, compatível com a única taça que bebi. Mas Meire, astutamente, já havia plantado a narrativa de que eu não aguentava bem a bebida e que ficava irresponsável mesmo com pouco álcool. Aos poucos, deixei de tentar me defender. A parede de descrença era alta demais para escalar. Em vez disso, comecei a me retrair. Abandonei planos de pós-graduação. Evitava encontros com amigos. Parei de frequentar eventos familiares. A vergonha e a culpa que me impuseram tornaram-se um casulo asfixiante. Os comentários dos familiares perfuravam minha alma como agulhas envenenadas. Uma pena que Meire nunca mais poderá dançar como antes, dizia uma tia. Ela tinha um futuro tão promissor, lamentava um tio. E o pior, você deveria compensá-la pelo resto da vida, Andressa. 6 meses após o acidente, encontrei meu pai chorando sozinho na varanda de casa. Quando perguntei o que havia acontecido, ele apenas balançou a cabeça. Meire recebeu a notícia hoje. Jamais poderá ter filhos naturalmente devido aos danos internos do acidente. Foi como receber um soco no estômago. Não apenas porque era mais uma consequência trágica, mas porque naquele instante, percebi que Meire havia mentido novamente. Os médicos nunca mencionaram qualquer dano reprodutivo. Naquela noite, fui até o quarto dela.
Encontrei-a admirando-se no espelho, testando diferentes penteados, sem qualquer sinal da depressão profunda que demonstrava quando estávamos em família. "Por que está fazendo isso comigo?" perguntei, minha voz trêmula. Ela virou-se lentamente, e pela primeira vez desde o acidente, vi seu verdadeiro rosto. Não a máscara de vítima que usava para o mundo, mas a expressão calculista de quem sabia exatamente o que estava fazendo. "Porque alguém tem que pagar, Andressa. E não vai ser eu." Foi naquele momento que a última semente de esperança em reconciliação morreu dentro de mim. E talvez, ali mesmo, no silêncio daquele quarto, tenha nascido a primeira semente do que viria a ser minha vingança. 2 anos se passaram desde o acidente. 2 anos de exílio emocional, de ser a ovelha negra da família, de viver sob o peso de uma culpa que não era minha. Durante esse tempo, Meire floresceu em seu papel de vítima. Conseguiu um emprego que permitia trabalho remoto, garantindo que pudesse superar suas limitações físicas. Recebia atenção constante, simpatia interminável e, claro, ajuda financeira dos nossos pais para tratamentos que duvidava serem realmente necessários. Eu havia me mudado para um pequeno apartamento a 30 minutos de distância, suficientemente longe para respirar, perto o bastante para manter as aparências nas raras ocasiões em que era convidada para eventos familiares. Trabalhava em uma editora, revisando textos alheios, um trabalho que exigia concentração suficiente para me distrair dos meus próprios pensamentos obscuros. Foi numa dessas reuniões familiares obrigatórias, um almoço de domingo, que a primeira fagulha de mudança acendeu em mim. Meire havia acabado de anunciar, com lágrimas nos olhos, sempre teatrais, sempre precisas, que estava namorando. Achei que ninguém me aceitaria assim. "Danificada", ela disse, enquanto nossos pais a abraçavam, emocionados. O novo namorado, Eduardo, era herdeiro de uma construtora importante na região. Alto, de boa aparência e, principalmente, rico. Era evidente que Meire havia feito a pesca perfeita. Logo ele estava integrado à família, tratando meus pais como se fossem seus, olhando para mim com aquela mistura de pena e desconfiança que Meire certamente havia cultivado com suas histórias. Naquele mesmo domingo, enquanto ajudava minha mãe na cozinha, sempre tentando inutilmente reconquistar seu afeto, ouvi Eduardo e Meire conversando na varanda. Aproximei-me silenciosamente, um hábito que havia desenvolvido para me proteger das falsidades de minha irmã. "Ainda não acredito que sua própria irmã fez isso com você", dizia ele, a voz carregada de indignação. "Andressa sempre foi impulsiva", respondeu Meire, sua voz suave como sempre ficava quando mentia. "Acho que no fundo ela sofre por saber que arruinou minha vida. Por isso, nem sequer tento cobrar nada dela. Seria cruel, você não acha?" Foi então que algo em mim se rompeu. Não como uma explosão violenta, mas como um dique que lentamente cede à pressão da água, liberando uma força que não pode mais ser contida. Percebi, naquele instante, que Meire jamais pararia de se alimentar da minha desgraça. Que ela continuaria a construir sua vida sobre a narrativa de ser vítima da irmã irresponsável. Que eu sempre seria a vilã da história, a menos que eu mudasse a história. Naquela noite, deitada em minha cama, permiti-me pela primeira vez considerar a ideia de me vingar. Não com violência ou fúria cega, mas com a verdade. A verdade que eu sabia existir em algum lugar, escondida sob camadas de mentiras cuidadosamente construídas por Meire. Na manhã seguinte, com uma determinação que não sentia há anos, comecei a pesquisar sobre o acidente. Descobri que os registros policiais eram públicos, embora não facilmente acessíveis. Precisaria de contatos, de influência que eu não tinha. Mas havia outra possibilidade: o restaurante onde jantamos naquela noite fatídica. Com a desculpa de estar escrevendo uma matéria sobre estabelecimentos tradicionais da cidade, consegui marcar uma conversa com o gerente. Ele não se lembrava de nós especificamente, afinal fazia mais de 2 anos. Mas quando mencionei a data, seu semblante mudou. "Ah, a noite do acidente na estrada principal?"
Terrível! Tivemos que prestar depoimento à polícia sobre clientes que estiveram aqui. Meu coração acelerou. Por acaso, vocês teriam gravações das câmeras de segurança daquela noite? Ele balançou a cabeça. Infelizmente não. Mantemos as gravações por apenas 6 meses. Mas... Ele hesitou, e eu contive a respiração. Tenho boa memória para rostos. E lembro de uma moça bebendo bastante naquela noite. Estava comemorando algo. Foi embora cambaleando levemente. Ali estava, uma primeira fagulha. Alguém que lembrava da verdade, mesmo que parcialmente. Agradeci ao gerente e saí, sentindo algo que não experimentava havia muito tempo. Esperança. Nas semanas seguintes, tornei-me uma investigadora da minha própria tragédia. Descobri que o bar do restaurante mantinha um sistema separado de registro das comandas, e que esses registros eram guardados por mais tempo por questões fiscais. Consegui, não sem dificuldade, uma cópia da comanda daquela noite. 6 taças de vinho tinto na conta de Meire, uma única taça de espumante na minha. Outro fio solto no tecido de mentiras era a misteriosa testemunha. Após uma busca minuciosa, descobri seu nome, Rogério Campos, um homem de meia-idade com um histórico problemático e várias dívidas. Coincidentemente, ou não, pouco depois do acidente, Rogério havia comprado um carro novo e quitado um empréstimo significativo. A cada nova descoberta sentia o plano se formando em minha mente. Não seria rápido, nem fácil, mas seria justo. Comecei a guardar cada evidência, cada documento, cada prova que desmentisse a narrativa cuidadosamente construída por Meire. O ponto crucial veio 3 meses depois, quando encontrei, em um post antigo de rede social, uma foto tirada por um cliente do restaurante na noite do acidente. No fundo da imagem, mal se podia ver nossa mesa. E lá estava Meire, erguendo uma taça, o rosto visivelmente alterado pelo álcool. Imprimi a foto, guardei-a com os outros documentos. Enquanto isso, o relacionamento de Meire e Eduardo avançava rapidamente. Logo anunciaram o noivado, com direito a uma festa luxuosa onde, é claro, fui mantida na periferia das celebrações. A irmã que quase a matou. Ouvi alguém comentar quando passei por um grupo de convidados. Mas já não me importava com os sussurros. Pela primeira vez em anos, sentia que controlava meu destino. Cada nova pista, cada novo documento reforçava minha resolução. Eu não queria apenas limpar meu nome. Queria que Meire enfrentasse as consequências de suas mentiras, no momento que causaria o maior impacto. Na calada da noite, planejava meticulosamente. O casamento de Meire e Eduardo seria em 6 meses, um evento grandioso que reuniria a alta sociedade local. Ele a via como uma sobrevivente corajosa, uma mulher que superou a tragédia causada pela irmã irresponsável. O que aconteceria quando descobrisse a verdade? Em uma tarde chuvosa, finalmente consegui me aproximar de Rogério Campos. Encontrei-o em um bar de beira de estrada, já alterado depois de várias doses. Sei o que você fez, disse simplesmente, sentando-me à sua mesa. Sei sobre o dinheiro que Meire te deu para mentir. Ele empalideceu, mas tentou manter a compostura. Não sei do que está falando, moça. Coloquei sobre a mesa cópias dos registros bancários que havia conseguido através de um investigador particular. Todo o dinheiro que havia surgido misteriosamente em sua conta após o acidente. Não quero te prejudicar, Rogério. Só quero a verdade. E sei que você não está bem financeiramente de novo. Esses vícios são caros, não? Nossos olhares se encontraram em um momento de entendimento mútuo. Ele precisava de dinheiro, novamente. E eu precisava da verdade. Antes de sair do bar naquela noite, tinha em mãos uma declaração escrita e assinada por ele, confessando a falsa testemunha, o suborno, toda a trama arquitetada por Meire. A fagulha havia se transformado em chama. E agora, com cada prova cuidadosamente coletada, com cada mentira que eu poderia desmascarar, essa chama crescia, pronta para iluminar a verdade no momento exato em que causaria mais impacto. O casamento de Meire,
o ápice de sua nova vida construída sobre minhas ruínas, seria o cenário perfeito para minha justiça. A contagem regressiva começava. E pela primeira vez em anos, dormi sem o peso da culpa falsa sobre meus ombros. Nos meses que antecederam o casamento de Mary, minha vida se dividiu em duas realidades distintas. Externamente, continuava sendo a mesma Andressa, calada, submissa, carregando o fardo da culpa imposta. Comparecia aos eventos pré-nupciais quando convidada, raramente, aceitava ser posicionada nas fotos de família longe da noiva, sempre, e suportava os olhares de reprovação dos parentes de Eduardo, já devidamente informados sobre a terrível irmã que quase matou Mary. Mas, internamente, eu era outra pessoa. Metódica, determinada, calculista. Cada peça do quebra-cabeça que montava me dava mais força, alimentava minha resolução. Não era apenas sobre vingança, era sobre justiça, sobre verdade, sobre finalmente respirar livre do peso de uma mentira que havia definido minha existência por anos. Minha investigação ramificou-se em várias frentes. O testemunho de Rogério era crucial, mas precisava de mais. Descobri que o hospital onde fomos atendidas após o acidente mantinha registros detalhados dos exames realizados. Com a ajuda de uma antiga colega de faculdade que agora trabalhava no setor administrativo, consegui acessar os resultados do exame toxicológico completo de Mary, que, convenientemente, nunca havia sido anexado ao processo policial. Os números não mentiam. O nível de álcool no sangue dela estava muito acima do permitido para dirigir. Na ficha, uma observação do médico plantonista mencionava: paciente apresentava sinais claros de embriaguez ao dar entrada. Essa informação havia sido deliberadamente omitida nas investigações posteriores. Outro elemento crucial eram as gravações do meu celular. Naquela noite, eu havia feito algumas fotos e pequenos vídeos no restaurante, comemorando minha formatura. Em um deles, captei sem querer Mary ao fundo, visivelmente alterada, erguendo uma taça e brindando ruidosamente com um garçom constrangido. O timestamp do vídeo confirmava. Era menos de 1 hora antes do acidente. Enquanto coletava essas provas, mantinha-me informada sobre os preparativos do casamento. Eduardo vinha de uma família tradicional e extremamente preocupada com aparências. O evento seria o acontecimento social do ano, com mais de 300 convidados, incluindo políticos, empresários e figuras importantes da cidade. Perfeito para uma revelação pública. A questão era: como apresentar todas essas evidências de maneira irrefutável, no momento exato? A resposta veio de onde menos esperava. Em uma das raras visitas à casa dos meus pais, encontrei um cartão da empresa responsável pela organização do casamento. Experiências inesquecíveis. Prometia não apenas decoração e buffet, mas também momentos memoráveis e personalizados. Entre os serviços listados, um chamou minha atenção imediatamente: projeção multimídia para homenagens e recordações. Na semana seguinte, marquei uma reunião com a empresa. Apresentei-me como uma prima da noiva que queria fazer uma surpresa especial. Algo realmente emocionante que mostre a verdadeira Mary, expliquei à coordenadora, uma mulher entusiasmada que não fazia ideia do significado real das minhas palavras. Combinamos que eu enviaria o material, supostamente fotos e vídeos de momentos especiais, 2 dias antes do evento. Eles fariam a edição final e preparariam tudo para ser exibido durante a recepção, logo após os votos. A coordenadora garantiu que seria mantido em total sigilo. A noiva não saberá de nada até o momento da exibição, assegurou, satisfeita com minha generosidade ao pagar antecipadamente um valor bem acima do usual. Enquanto isso, minha rede de informações se expandia. Consegui contatar 2 ex-namorados de Mary, ambos com histórias surpreendentemente similares sobre seu comportamento manipulador. Um deles, Renato, havia terminado o relacionamento após descobrir várias mentiras elaboradas que ela havia contado para conseguir vantagens financeiras. Era como se ela reescrevesse a realidade conforme sua conveniência, disse ele, ainda claramente magoado.
O outro, Marcos, forneceu um insight ainda mais valioso. Mary havia sofrido um pequeno acidente de carro com ele 2 anos antes do nosso incidente, e imediatamente tentou culpá-lo, mesmo estando ela ao volante. A situação só não escalou porque não houve feridos graves, e o carro era dele, o que tornava sua versão mais plausível para as autoridades. É um padrão, concluí, anotando cuidadosamente seus relatos. Ambos concordaram em fornecer declarações por escrito, descrevendo o caráter manipulador de Mary. Não usariam necessariamente em meu plano principal, mas seriam um reforço valioso caso alguém questionasse minha credibilidade. Às 6 semanas do casamento, enfrentei o maior obstáculo até então. Mary, talvez pressentindo algo, começou a circular uma nova narrativa. A irmã invejosa, amargurada pelo sucesso alheio, incapaz de superar o próprio erro. Tenho medo que ela tente algo no meu casamento, ouvia dizer a uma tia ao telefone. Ela nunca aceitou a responsabilidade pelo que fez. E agora que estou feliz com Eduardo, a tática era clara: preparar o terreno para desacreditar qualquer coisa que eu pudesse dizer ou fazer. Inteligente, mas previsível. E eu já estava 2 passos à frente. Nas minhas investigações, havia descoberto algo sobre o pai de Eduardo. Um juiz aposentado com reputação impecável e um senso de justiça inabalável. Nos poucos encontros que tivemos, percebi como ele valorizava a honestidade acima de tudo. Seria meu trunfo final. Redigi uma carta detalhada, anexando cópias de todas as evidências que havia coletado. Não pedi nada. Não acusei explicitamente. Apenas apresentei os fatos de maneira objetiva e clara, questionando por que tantas evidências haviam sido ignoradas na investigação oficial. Não espero que acredite em mim imediatamente, escrevi no final. Apenas peço que analise esses documentos com o mesmo senso de justiça que guiou sua carreira. A verdade está aqui, entre estas páginas. Enviei o pacote para o escritório de advocacia, onde ele ainda mantinha uma sala, com instruções específicas para ser entregue 3 dias antes do casamento. Tempo suficiente para que ele analisasse tudo, mas não para que interferisse no meu plano principal. Era um seguro extra, caso algo desse errado durante a cerimônia. Há 2 semanas do grande dia, recebi um telefonema inesperado. Era o médico plantonista que havia nos atendido no hospital após o acidente. Minha colega da administração havia mencionado minhas buscas para ele, e após todos esses anos, ele decidiu falar. Sempre achei estranho como o caso foi conduzido, admitiu. Sua irmã estava claramente embriagada quando deu entrada. Coloquei isso no relatório, mas depois o documento foi, digamos, revisado. Por que está me contando isso agora? Perguntei, surpresa com essa reviravolta. Houve uma pausa desconfortável. Porque aquele relatório alterado me assombra há anos. E porque ouvi que ela vai se casar com o filho do juiz Sampaio. Conheci o pai dele, um homem íntegro. Não me parece justo que essa união seja baseada em mentiras. Naquele mesmo dia, ele me enviou uma cópia digitalizada do relatório original, com sua assinatura e carimbo. Mais uma peça crucial do quebra-cabeça. À medida que o casamento se aproximava, intensifiquei os preparativos finais. Organizei todas as evidências em uma apresentação clara e impactante. Os registros do restaurante, os exames toxicológicos, as declarações de Rogério e do médico, os vídeos do celular, tudo cronologicamente arranjado para contar a verdade incontestável. Na véspera do casamento, durante o jantar de ensaio ao qual não fui convidada, enviei o arquivo finalizado para a empresa de eventos. A homenagem especial para Mary, como havia prometido. A coordenadora confirmou o recebimento, entusiasmada com o que acreditava ser uma surpresa emocionante. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, olhei para o vestido simples e discreto que usaria no dia seguinte. Não era o modelo elegante que uma irmã da noiva normalmente escolheria, mas serviria ao propósito. Não queria chamar atenção antes da hora certa. Senti uma estranha calma me envolver. Durante anos, vivi como uma criminosa por um crime que não cometi.
Amanhã, a verdade seria revelada não apenas para nossa família, mas para todos os que importavam no mundo de Mary. O castelo de mentiras que ela construiu desmoronaria, e eu estaria lá para testemunhar. Não era apenas vingança, era redenção, era justiça, era finalmente o fim de um pesadelo. Adormeci tranquila, sabendo que o dia seguinte marcaria não o começo da nova vida de Mary, mas o recomeço da minha. O dia do casamento de Mary amanheceu com um céu perfeitamente azul, como se o próprio universo conspirasse para criar o cenário ideal do dia perfeito, que minha irmã tanto alardeava nas redes sociais. Acordei cedo, com uma estranha sensação de leveza. A calma que precede não a tempestade, mas a libertação. Segui minha rotina matinal meticulosamente, cada gesto calculado para não despertar suspeitas. Apliquei uma maquiagem sutil, prendi meus cabelos em um coque discreto, vesti o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, elegante o suficiente para não destoar, discreto o suficiente para me manter nas sombras até o momento certo. Cheguei à igreja com 30 minutos de antecedência. Como esperado, fui direcionada para um dos últimos bancos, longe do altar onde o grande espetáculo aconteceria. Perfeito. Queria observar tudo, absorver cada detalhe do último ato da farsa que Mary havia encenado por anos. A igreja foi se enchendo gradualmente. Reconheci rostos familiares, tios, primos, amigos de infância, todos alegremente animados, sem ideia do que estava por vir. Notei também os convidados da alta sociedade que Eduardo havia trazido. Empresários, políticos, figuras importantes da cidade. Todos ali para testemunhar a união de uma sobrevivente corajosa com o herdeiro de uma fortuna considerável. Às 16h em ponto, a música anunciou a entrada do noivo. Eduardo caminhava confiante, sorrindo, completamente alheio à verdadeira natureza da mulher que escolhera. Observei seu pai, o juiz Sampaio, sentado na primeira fileira com expressão solene. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Havia algo em seus olhos, uma tensão, uma dúvida, que me fez acreditar que ele havia lido os documentos que enviei. Então, a marcha nupcial começou. As portas se abriram e Mary surgiu, radiante em seu vestido branco de renda francesa, apoiada no braço do nosso pai. Ela exagerava ligeiramente sua maneira de andar, enfatizando a suposta sequela na perna esquerda. Aquela falsa lembrança constante do terrível acidente causado pela irmã irresponsável. Observei-a caminhar lentamente pelo corredor, recebendo olhares de admiração e suspiros de compaixão. Por um breve momento, senti uma pontada de hesitação. Estava prestes a destruir o que deveria ser o dia mais feliz na vida de minha irmã. Mas então lembrei dos anos de humilhação, das noites em claro chorando, da família que perdi, da vida que foi arruinada por suas mentiras. A hesitação evaporou. A cerimônia transcorreu como um sonho febril. Ouvi os votos de Mary prometendo amor e honestidade com uma convicção que quase me fez rir. Eduardo, por sua vez, jurou protegê-la e honrá-la, depois de tudo que você passou. Se ele soubesse. Quando o padre finalmente pronunciou as palavras, se alguém tem algo a dizer contra esta união, que fale agora ou cale-se para sempre, senti todos os músculos do meu corpo tensionarem. Mas não me movi. Não era ali. Não era assim. Meu momento viria em breve, calculado para o máximo impacto. Após a cerimônia, dirigimo-nos ao salão de festas, uma mansão histórica nos arredores da cidade, decorada com orquídeas brancas e luzes cintilantes. Os convidados circulavam entre taças de champanhe e canapés elaborados, enquanto a recém-casada recebia cumprimentos, sempre com aquele ar de fragilidade superada que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Posicionei-me estrategicamente perto do sistema de som, de onde podia observar tanto o palco principal quanto a mesa técnica da equipe de eventos. Vi quando a coordenadora que havia me atendido chegou à mesa dos noivos, sussurrando algo no ouvido de Mary. Provavelmente sobre a surpresa especial que estava por vir. Meu coração acelerou quando notei o técnico de audiovisual
ajustando o grande telão que havia sido instalado atrás da mesa principal. Era quase hora. Checando meu relógio, confirmei. Faltavam menos de 10 minutos para o momento que havia planejado meticulosamente. Foi quando percebi um movimento incomum. O juiz Sampaio aproximou-se de Eduardo e sussurrou algo em seu ouvido. Os dois trocaram olhares confusos, depois preocupados. Eduardo chamou Meire para um canto e os três começaram uma conversa que parecia tensa, a julgar pelos gestos. Por um instante, temi que meu plano secundário, os documentos enviados ao juiz, tivesse precipitado uma confrontação privada, roubando-me a chance da exposição pública que Meire tanto merecia. Mas então, a voz do mestre de cerimônias ecoou pelo salão. Senhoras e senhores, por favor, tomem seus lugares. Temos uma surpresa especial para os noivos. Vi o pânico nos olhos de Meire. Ela olhou ao redor freneticamente, até que seu olhar encontrou o meu. Naquele instante, ela soube. Soube exatamente o que estava por vir. Tentou alcançar o mestre de cerimônias, mas já era tarde demais. As luzes diminuíram, os convidados silenciaram em antecipação, e o telão ganhou vida. A primeira imagem mostrava nós duas, crianças, de mãos dadas em uma praia. Uma escolha deliberadamente enganosa para fazer todos pensarem que se tratava realmente de uma homenagem. Ouvi alguns "ahs" emocionados da plateia. Então, a tela escureceu por um segundo e surgiu o título em letras simples. A verdade sobre o acidente de Meire. O que realmente aconteceu naquela noite. Um murmúrio de confusão percorreu o salão. Vi Eduardo endireitar-se em sua cadeira, o pai ao seu lado inclinando-se para a frente com interesse renovado. O que se seguiu foi uma apresentação cronológica e implacável da verdade. Primeiro, os registros do restaurante mostrando o consumo excessivo de álcool por parte de Meire. Depois, trechos do vídeo que capturei acidentalmente, mostrando-a claramente embriagada horas antes do acidente. O relatório médico original, destacando os níveis de álcool em seu sangue. A confissão assinada de Rogério Campos, admitindo ter sido pago para mentir como testemunha. Cada nova evidência era acompanhada por um silêncio cada vez mais pesado no salão. Vi rostos chocados, expressões incrédulas, olhares que alternavam entre a tela e Meire, que permanecia paralisada, o rosto contorcido numa mistura de horror e fúria. Quando a gravação de áudio da minha conversa com o médico plantonista começou a tocar, sua voz clara confirmando que Meire estava visivelmente embriagada ao dar entrada no hospital e que o relatório havia sido revisado posteriormente, os sussurros transformaram-se em exclamações audíveis de indignação. Finalmente, a última peça. Uma reconstrução digital do acidente baseada nas evidências físicas coletadas pela perícia, mostrando claramente que Meire estava ao volante, em alta velocidade, enquanto eu, no banco do passageiro, tentava convencê-la a diminuir a velocidade. Quando as luzes voltaram a se acender, o silêncio era ensurdecedor. Todas as atenções voltaram-se para Meire, que agora estava de pé, tremendo visivelmente, não de fragilidade, mas de raiva contida. Foi Eduardo quem quebrou o silêncio. "É verdade?" perguntou ele, sua voz estranhamente calma. "Você mentiu sobre tudo isso? Deixou sua própria irmã carregar a culpa por algo que você fez?" Meire tentou se recompor, ensaiando uma expressão de vítima que havia funcionado tantas vezes antes. "Claro que não, amor. Isso é uma armação. Andressa sempre teve inveja de mim. Ela está tentando arruinar nosso casamento porque... Os registros médicos são reais", interrompeu o juiz Sampaio, segurando alguns dos documentos que eu havia enviado a ele. "Verifiquei pessoalmente. O médico confirmou a autenticidade. Os níveis de álcool no seu sangue naquela noite estavam muito acima do limite legal." A fachada de Meire começou a desmoronar. Seus olhos percorreram a sala, procurando algum apoio, alguma saída, mas encontrou apenas olhares de choque, decepção e crescente condenação. Nossos pais, sentados próximos à mesa principal, pareciam ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos.
Minha mãe chorava silenciosamente, enquanto meu pai olhava fixamente para o chão, incapaz de encarar qualquer pessoa. Foi nesse momento que me levantei. Pela primeira vez em anos, senti-me completamente ereta, sem o peso invisível da culpa falsa curvando meus ombros. Caminhei lentamente até o centro do salão, todos os olhares agora divididos entre mim e Mary. Por 3 anos carreguei a culpa por algo que não fiz. Falei, minha voz surpreendentemente firme. Por 3 anos perdi minha família, minha reputação, minha paz. Tudo porque minha própria irmã preferiu me sacrificar a assumir a responsabilidade por suas ações. Virei-me para Eduardo, que parecia devastado. Sinto muito que tenha descoberto a verdade assim, no seu casamento. Mas você merecia saber com quem estava se casando. O salão permaneceu em silêncio absoluto enquanto eu me dirigia para a saída. No caminho, passei por Mary, que me encarava com um ódio visceral. Você arruinou tudo, sibilou ela. Parei e olhei diretamente em seus olhos. Não, Mary. Você fez isso sozinha, no momento em que decidiu construir sua felicidade sobre a minha destruição. Ao chegar às portas do salão, olhei para trás uma última vez. Vi Eduardo removendo lentamente a aliança do dedo, enquanto o juiz Sampaio colocava uma mão em seu ombro. Vi meus pais, finalmente encarando a verdade que haviam se recusado a ver por tanto tempo. E vi Mary, sozinha no centro de seu próprio casamento, a máscara completamente caída, finalmente exposta por quem realmente era. Saí para a noite estrelada, respirando profundamente o ar da libertação. Havia cruzado o ponto sem retorno. A verdade, finalmente, estava livre. E eu também. O caos que deixei para trás no salão de festas foi apenas o começo. Enquanto dirigia para casa naquela noite, meu telefone não parava de tocar. Ignorei todas as chamadas, exceto uma, de meu pai. Sua voz embargada, quase irreconhecível, implorava para que eu voltasse, para que conversássemos, para que consertássemos tudo. Respondi simplesmente: agora não. A verdade precisa ser digerida primeiro. Os dias seguintes foram uma tempestade de revelações, confrontos e, finalmente, justiça. As notícias se espalharam rapidamente, primeiro entre os círculos sociais mais próximos, depois pela cidade inteira. Noiva abandona no altar após revelação de fraude. Dizia a manchete de um jornal local, omitindo nomes por questões legais, mas todos sabiam exatamente de quem se tratava. Eduardo, como descobri depois, havia cancelado oficialmente o casamento na manhã seguinte. Não houve lua de mel, não houve postagens de recém-casados, não houve início da vida perfeita que Mary tanto planejara. Em vez disso, advogados foram acionados para lidar com as consequências financeiras do casamento, que durou menos de 24 horas. O juiz Sampaio, homem de princípios inabaláveis, foi além. Após analisar cuidadosamente todas as evidências que apresentei, decidiu encaminhar o caso ao Ministério Público, sugerindo a reabertura da investigação sobre o acidente por conta das claras evidências de falsificação de provas e suborno de testemunha. Foi na quinta-feira após o casamento que finalmente concordei em encontrar meus pais. Escolhi um café neutro no centro da cidade. Não queria ter essa conversa na casa deles, onde Mary ainda dominava o espaço com sua narrativa vitimista. Eles chegaram juntos, parecendo menores e mais frágeis do que eu jamais os vira. Minha mãe tinha olheiras profundas. Meu pai parecia ter perdido peso em apenas alguns dias. Por que não nos contou? Foi a primeira pergunta da minha mãe, suas mãos tremendo ao redor da xícara de café. Por que guardou todas essas provas para si? Olhei para ela, sentindo uma mistura de compaixão e ressentimento. Eu contei desde o primeiro dia, mas vocês escolheram não acreditar em mim. Escolheram a versão dela, sem questionar, sem investigar. Nós pensamos que estava tentando fugir da responsabilidade. Meu pai murmurou, incapaz de me encarar diretamente. Vocês pensaram o pior de mim. Corrigi suavemente. Sua filha mais nova, que nunca havia dado motivos para desconfiança.
Vocês conheciam meu caráter, sabiam quem eu era. Mas ainda assim, bastou Mary construir uma história convincente para que toda essa confiança desaparecesse. O silêncio que se seguiu foi doloroso, carregado do peso de 3 anos de julgamentos injustos, de almoços em família onde eu era a pária, de aniversários onde meus presentes eram recebidos com desconfiança mal disfarçada. Podemos consertar isso? Minha mãe finalmente perguntou, estendendo hesitantemente a mão sobre a mesa em minha direção. Não correspondi ao gesto imediatamente. Talvez com o tempo, mas primeiro, precisamos ser honestos sobre o que aconteceu. Vocês não apenas acreditaram nela. Vocês me puniram, me excluíram, me fizeram sentir como se eu não merecesse fazer parte da família. As lágrimas que meu pai tentava conter finalmente transbordaram. Nós falhamos com você, Andressa. Não há desculpa para isso. Não, concordei. Não há. Aquela conversa, dolorosa como foi, representou o primeiro passo em direção a uma possível reconciliação. Não seria rápido, nem fácil, mas havia uma porta entreaberta, onde antes só existia um muro. O verdadeiro confronto final, no entanto, ainda estava por vir. 10 dias após o desastre do casamento, recebi uma mensagem inesperada de Mary. Meu apartamento, 19 horas, só nós duas. Considerei ignorar a convocação, mas algo dentro de mim sabia que esse encontro era necessário. O último nó a ser desatado antes que pudesse seguir completamente em frente. Tomei precauções, é claro. Avisei uma amiga onde estaria, deixei meu celular gravando no bolso, estacionei onde as câmeras de segurança do prédio pudessem registrar minha chegada e saída. O apartamento de Mary, o luxuoso presente de noivado de Eduardo, já mostrava sinais de abandono. Caixas empilhadas no corredor, quadros retirados das paredes deixando marcas retangulares mais claras na pintura. Ela abriu a porta ao terceiro toque da campainha e quase não reconheci minha irmã. A Mary que eu conhecia era meticulosa com sua aparência, especialmente quando sabia que enfrentaria um confronto. Mas a mulher à minha frente parecia ter desistido de todas as fachadas. Cabelo despenteado, olheiras profundas, roupas amassadas que pareciam ser as mesmas de dias atrás. Entre, disse secamente, dando-me passagem. Quer algo para beber? Talvez champanhe? Afinal, estamos comemorando minha ruína, não é? Ignorei a provocação e a segui até a sala de estar, onde mais caixas se acumulavam. Está de mudança? Um riso amargo escapou de seus lábios. Obviamente. Eduardo cancelou o contrato deste lugar. Tenho até o fim do mês para desaparecer. Para onde vai? Perguntei genuinamente curiosa. Por que se importa? Ela se virou para mim, olhos faiscando com raiva contida. Conseguiu o que queria, não foi? Destruiu meu casamento, minha reputação, meu futuro. Mantive-me calma, recusando-me a ser arrastada para seu jogo de manipulação. Não, Mary. Eu apenas expus a verdade que você tentou enterrar. Foram suas ações que destruíram tudo isso. Ela caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Por um momento, pensei ter visto um lampejo da antiga Mary, calculista, preparando seu próximo movimento. Mas quando se virou, havia apenas exaustão em seu rosto. Por que agora? Por que esperar 3 anos? A pergunta me pegou de surpresa. Era quase como se ela estivesse admitindo tudo, sem precisar dizer as palavras explicitamente. Porque precisava que fosse perfeito, respondi honestamente. Precisava de provas irrefutáveis. E, principalmente, precisava que você estivesse no auge da sua felicidade construída sobre minhas ruínas. Ela deu outro riso seco, mas não havia humor nele. Vingança servida fria. Devo admitir, nunca pensei que você tivesse isso em você, irmãzinha. Não me conhecia tão bem quanto pensava. Mary caminhou até uma das caixas, remexeu dentro dela e retirou uma garrafa de uísque pela metade. Serviu-se generosamente, sem me oferecer. Sabe o que é irônico? Eu realmente acreditei, depois de um tempo, na minha própria mentira. Contei essa história tantas vezes que começou a parecer verdade. Isso não é ironia, Mary. É auto-engano. Ela tomou um longo gole,
encarando-me por cima do copo. E agora? Vai processar-me? Quer dinheiro? O que mais pretende tirar de mim? Observei-a cuidadosamente. Mesmo agora, encurralada, derrotada, Mary ainda me via como a antagonista de sua história, a irmã invejosa que queria seu mal. Ela era incapaz de compreender que tudo o que eu queria era justiça. Era respirar livre da culpa que ela havia me imposto. Não quero nada de você, respondi calmamente. O juiz Sampaio já encaminhou o caso ao Ministério Público. O que acontecer agora está nas mãos da Justiça. A informação pareceu atingi-la como um golpe físico. O copo escorregou de seus dedos, derramando uísque no carpete claro. Você não pode estar falando sério. Eles podem me prender por isso. Por fraudar evidências? Por subornar testemunhas? Por prestar falso testemunho? Mantive minha voz neutra, apenas enumerando fatos. Sim, essas são consequências possíveis. Pela primeira vez desde que a conhecia, vi verdadeiro pânico nos olhos de Mary. Não o pânico encenado que ela utilizava para manipular as pessoas, mas medo real, visceral. Você não pode fazer isso comigo, Andressa. Sou sua irmã. Você se lembrou disso quando me culpou pelo acidente? Quando destruiu minha reputação? Quando me fez perder 3 anos da minha vida carregando uma culpa que não era minha? Seu rosto contorceu-se numa máscara de desespero. Por um momento, pensei que ela fosse apelar para a pena, implorar por misericórdia. Em vez disso, algo pareceu quebrar dentro dela. A fachada desmoronou completamente. Eu tinha tudo planejado, gritou subitamente, a voz embargada pela raiva e pelo álcool. Eduardo, a casa no condomínio fechado, a vida que eu merecia. Tudo arruinado porque você não conseguiu simplesmente aceitar seu papel. Meu papel como bode expiatório para suas escolhas irresponsáveis? Seu papel como a irmã insignificante, a que ninguém nota. A que poderia carregar esse fardo sem que fizesse diferença para alguém? Suas palavras atravessaram o espaço entre nós como lâminas afiadas, revelando finalmente a verdade nua e crua de como ela me via. Não como uma irmã, nem mesmo como uma rival, mas como alguém dispensável, cuja vida poderia ser sacrificada no altar de suas ambições. Essa é a diferença entre nós, Mary, disse calmamente, levantando-me para sair. Você enxerga pessoas como peças em um jogo que existe para seu benefício. Eu vejo seres humanos com direito à verdade e à justiça. Caminhei até a porta, sentindo seu olhar furioso nas minhas costas. Quando me virei para uma última despedida, vi algo que nunca havia visto antes no rosto de minha irmã. Derrota absoluta. Você venceu, Andressa, ela murmurou, a voz quase inaudível. Não se trata de vencer ou perder, Mary. Nunca foi uma competição. Era sobre verdade. Deixei o apartamento sem olhar para trás. No elevador, respirei profundamente, sentindo o peso de anos de ressentimento finalmente se dissipando. O confronto final havia acabado, e pela primeira vez desde o acidente, senti-me verdadeiramente livre. Nas semanas seguintes, a vida de Mary desmoronou completamente. Eduardo seguiu com a anulação do casamento, citando fraude e má-fé como motivos. O caso reaberto pelo Ministério Público avançou rapidamente, com Rogério Campos colaborando integralmente em troca de redução de pena. Mary eventualmente foi indiciada por diversos crimes, incluindo falsificação de provas e suborno de testemunha. Enquanto isso, minha vida finalmente tomava o rumo que havia sido interrompido 3 anos antes. Recebi diversas mensagens de apoio de amigos e familiares que, envergonhados, reconheciam seu erro em me julgar. Meus pais iniciaram terapia familiar comigo, um processo doloroso, mas necessário para reconstruir nossa relação. A maior vitória, porém, veio quando recebi um e-mail da universidade onde havia sonhado fazer minha pós-graduação antes do acidente. Uma vaga havia surgido no programa, e meu nome havia sido lembrado por uma antiga professora que acompanhara minha história. Acreditamos em segundas chances, dizia a mensagem, especialmente para quem teve a primeira injustamente roubada. Em uma tarde ensolarada, visitei o local do acidente pela primeira vez desde aquela noite fatídica.
Coloquei flores silvestres no pequeno memorial que havia sido erguido ali para outras vítimas de acidentes. Não sentia mais raiva, nem mesmo ressentimento. Apenas uma serenidade que vem de saber que, finalmente, a verdade prevaleceu. A vingança, como dizem, é um prato que se come frio. Mas a justiça, descobri, tem um sabor muito mais doce e duradouro. Mary havia construído sua vida sobre uma mentira, e como todo o castelo de cartas, bastou um sopro da verdade para que tudo desmoronasse. Quanto a mim, finalmente podia olhar para o futuro sem o peso do passado me puxando para trás. A cicatriz sempre estaria lá, tanto a física quanto a emocional, mas já não definia quem eu era. A verdade havia me libertado, e essa era a mais doce das vitórias. 2 anos se passaram desde aquela noite no salão de festas, onde a verdade finalmente veio à tona. 2 anos de reconstrução, de cura, de redescoberta. Hoje, sentada na varanda do meu novo apartamento, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e rosa, reflito sobre como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo. O caso judicial contra Mary chegou ao fim há 6 meses. Ela foi condenada por falsificação de provas, suborno de testemunha e falso testemunho. Devido à natureza dos crimes e à colaboração tardia com a justiça, recebeu uma sentença de liberdade condicional e serviço comunitário, além de uma indenização substancial que deve me pagar pelos danos causados. O dinheiro, ironicamente, foi o que menos me importou. Investi a maior parte na fundação que criei para ajudar vítimas de acidentes de trânsito e suas famílias, especialmente aquelas que enfrentam batalhas judiciais complicadas. O que sobrou, usei para financiar a conclusão do meu mestrado em psicologia, com foco em trauma e recuperação. Uma escolha de carreira diretamente inspirada pela minha própria jornada. Nossa família nunca mais foi a mesma, e talvez isso seja algo bom. As mentiras de Mary haviam criado uma dinâmica familiar tóxica, baseada em aparências e papéis rígidos que cada um de nós deveria desempenhar. Quando tudo veio abaixo, fomos forçados a reconstruir nossos relacionamentos sobre fundações mais honestas. Meus pais, após meses de terapia familiar, finalmente compreenderam a profundidade de sua falha em me proteger, em acreditar em mim. O processo de perdão foi lento e ainda está em andamento, mas hoje podemos sentar juntos para um jantar sem que o fantasma da culpa e do ressentimento paire sobre nós. Eles aprenderam a me ver, realmente me ver, pela pessoa que sou, não pela sombra que Mary projetava sobre mim. Quanto à própria Mary, nosso último encontro foi durante o julgamento final. Ela parecia uma versão desbotada de si mesma. Sem a arrogância, sem o brilho calculista nos olhos, apenas uma mulher confrontando as consequências de suas escolhas. Nossos olhares se cruzaram brevemente quando a sentença foi lida. Não havia raiva em seus olhos, nem súplica, apenas uma espécie de reconhecimento resignado. Ouvi dizer que ela se mudou para outra cidade, recomeçando em um lugar onde ninguém conhece sua história. Parte de mim espera que ela encontre um caminho melhor, que aprenda com seus erros. Outra parte, mais cautelosa, sabe que pessoas como Mary raramente mudam fundamentalmente. De qualquer forma, ela não faz mais parte da minha vida, e essa separação definitiva foi essencial para minha cura. Eduardo, surpreendentemente, tornou-se um aliado inesperado. Depois que a poeira baixou, ele me procurou para conversar. Queria agradecer, disse ele, por me salvar de um casamento baseado em mentiras. Com o tempo, desenvolvemos uma amizade respeitosa. Ele agora dirige um projeto de segurança no trânsito financiado pela empresa de sua família. Mais uma vida transformada pelo turbilhão que Mary criou. O juiz Sampaio, antes de se aposentar definitivamente, fez questão de me convidar para um café. Em 40 anos de carreira, poucas vezes vi alguém lutar pela verdade com tanta dignidade e determinação. Disse-me ele, com aquela solenidade característica. Você não apenas recuperou sua própria reputação, mas também restaurou minha fé na justiça por vias não convencionais.
As cicatrizes físicas do acidente, uma pequena marca na testa, uma dor ocasional no ombro em dias chuvosos, são agora apenas lembranças distantes de uma vida que parece ter pertencido a outra pessoa. As cicatrizes emocionais levaram mais tempo para sarar, e talvez algumas nunca desapareçam completamente, mas deixaram de ser feridas abertas para se tornarem marcas de uma batalha vencida. O que mais me surpreende, olhando para trás, é como a busca por justiça me transformou. A Andressa de antes do acidente era insegura, sempre buscando aprovação, especialmente da família. A Andressa que planejou meticulosamente a exposição de Mary desenvolveu uma força e determinação que desconhecia possuir. E a Andressa de hoje? Ela aprendeu a confiar em seu próprio julgamento, a defender sua verdade, a estabelecer limites saudáveis. Minha carreira floresce. Meu livro sobre resiliência psicológica após traumas será publicado no próximo mês. As palestras que dou para grupos de apoio a vítimas de injustiças jurídicas tornaram-se um espaço de cura não apenas para quem me ouve, mas para mim mesma. Transformei minha dor em propósito, minha experiência em sabedoria para compartilhar. No aspecto pessoal, também encontrei uma nova chance no amor. Conheci Gabriel durante um congresso de psicologia. Ele trabalha com reabilitação física de vítimas de acidentes. Nossa conexão foi imediata, baseada em uma compreensão mútua sobre como o trauma pode moldar, mas não precisa definir uma vida. Estamos juntos há 8 meses, construindo algo fundamentado na honestidade que tanto valorizamos. Às vezes, pessoas me perguntam se me arrependo de ter aguardado tanto tempo, de ter planejado a exposição de Mary da maneira que fiz. Se não teria sido mais simples confrontá-la privadamente, buscar a reconciliação, perdoar e seguir em frente. Minha resposta é sempre a mesma. Algumas mentiras são tão grandes, algumas traições tão profundas, que apenas a verdade completa e incontestável pode trazer verdadeira cura. Não se tratava apenas de vingança, embora não negue a satisfação que senti ao ver Mary finalmente enfrentar as consequências de suas ações. Tratava-se de recuperar minha voz, minha dignidade, minha história. Tratava-se de mostrar ao mundo, e principalmente a mim mesma, que a verdade, por mais dolorosa ou inconveniente, sempre encontra seu caminho até a luz. Algumas pessoas me julgam por não ter perdoado Mary, por não ter buscado reconciliação com minha irmã. Aprendi a não me importar com esses julgamentos. O perdão, quando vem, deve ser genuíno, não uma obrigação social ou familiar. E algumas ações simplesmente rompem laços de maneira irreparável. O que Mary fez não foi apenas mentir sobre um acidente. Foi tentar deliberadamente destruir minha vida para salvar a dela, e depois continuar a se alimentar da minha desgraça por anos. Há limites até mesmo para os laços de sangue. Esta noite, enquanto as últimas cores do pôr do sol desvanecem no horizonte, sinto uma paz que parecia impossível há alguns anos. Meu telefone vibra com uma mensagem de Gabriel. Ele está a caminho com o jantar. Meu calendário me lembra que amanhã tenho uma palestra para estudantes de direito sobre ética e justiça. Na estante ao lado, as provas do meu livro aguardam revisão final. Esta é minha vida agora, construída com minhas próprias mãos, sobre a verdade que lutei para revelar. O caminho foi mais longo e mais doloroso do que jamais poderia ter imaginado, mas cada passo valeu a pena. Se há uma lição que aprendi, e que compartilho com todos que cruzam meu caminho, é que a verdade sempre encontra seu momento. Pode demorar semanas, meses ou anos, mas eventualmente vem à tona, como óleo sobre a água. E quando isso acontece, não importa quão elaborada seja a mentira, quão poderoso seja o mentiroso, a verdade prevalece. Mary tentou reescrever nossa história, colocando-me como vilã de sua narrativa cuidadosamente construída. Por um tempo, conseguiu. Mas no final, recuperei não apenas minha inocência aos olhos do mundo, mas também meu direito de escrever minha própria história. Uma história de resiliência, de justiça e, finalmente, de paz. O sol se põe completamente agora, dando lugar às primeiras estrelas da noite.
Amanhã será um novo dia. Um dia sem o peso do passado, sem a sombra da injustiça. Um dia inteiramente meu.